If you wish to leave a record of your call, please state your message at the sound of the tone. A primeira campanha de vacinação da Rússia. O assunto mais comentado na atualidade é sobre a questão da vacinação contra o temido coronavírus. Esse assunto é muito polêmico, sendo que por falta de tempo, poucos estudos foram realizados nessa área. Algumas pessoas podem concordar e outras discordarem da eficiência de tais vacinas. Mas ninguém pode negar que a eficiência dos laboratórios russos deram a melhor resposta nessa área. A vacina russa é a mais barata entre as mais eficientes e, além disso, não precisa ser acondicionada em altíssima temperatura. Isso a torna, de modo geral, a melhor escolha. Mas a eficiência dos laboratórios russos não é algo recente. É resultado de décadas de estudos, dedicação e pioneirismos. Portanto, seria conveniente contar a história da vacinação desde sua origem. O inglês Edward Jenner é creditado com a invenção da vacina contra a varíola em 1796. Mas esse importante cientista apenas popularizou e aprimorou essa invenção. Na verdade, ninguém sabe qual é o verdadeiro inventor da vacina, pois o método conhecido como inoculação era conhecido na Índia, desde os tempos antigos. Este método era popular nos países orientais e foi trazido para a Inglaterra em 1718 do Império Otomano por Lady Mary Montagu, esposa do embaixador inglês em Constantinopla, que imunizou com sucesso seus filhos. Ou seja, 78 anos antes da primeira experiência de Edward Jenner. Mas, é claro, a nobreza inglesa nunca aceitaria se submeter à medicina de povos bárbaros. Portanto, para popularizar a vacina, os ingleses tiveram que se apropriar da descoberta. Muito antes de tudo isso, a varíola causou muitas mortes na Europa do século XVIII. E mesmo quando não causava a morte, essa doença mutilava o rosto e o corpo de suas vítimas. Esse era o principal medo dos monarcas. Uma aparência saudável e bela é essencial para um imperador, pois ele era a personificação de uma nação. Um rosto mutilado poderia prejudicar muito um reinado. Mesmo a inabalável imperatriz Catarina da Rússia tinha grande pavor de contrair essa doença. Seu marido Pedro III sofreu de uma forte varíola na infância. Sua saúde estava irreversivelmente prejudicada e seu rosto estava para sempre marcado, o que obviamente não se refletia em seus retratos oficiais, mas aparentemente deixava o imperador feio. Por isso a imperatriz tomou a difícil decisão de se vacinar e vacinar seu povo. Mas essa não seria uma tarefa fácil, pois os russos tinham muito medo da imunização, o que fez com que a imperatriz decidisse vacinar ela e seus filhos contra a varíola para convencer as pessoas a fazer o mesmo. O médico escolhido para essa tarefa foi o inglês Thomas Dimsdale,
autor de um folheto publicado recentemente sobre um novo método de vacinação à inoculação. O enviado russo à Inglaterra mandou chamar Dimsdale e o convidou para ir à Rússia. O médico aceitou a missão e, em outubro de 1768, vacinou Catarina a Grande, mas, infelizmente, nem tudo deu certo. A imperatriz sentiu-se mal após a vacina contra a varíola. Ela estava hospedada no Palácio Tsarskoye Selo, isolado da corte de Pittsburgh. Thomas Dimsdale, o médico inglês que realizou o procedimento, estava ao lado dela, documentando a condição da imperatriz. No entanto, por ordem direta da imperatriz, havia uma carruagem pronta o tempo todo para ajudar o médico a fugir do país, pois a imperatriz estava preocupada que, se ela morresse após o procedimento, seus cortesãos executariam o médico em um ato de vingança. Em 18 de outubro, Catarina teve febre, perdeu o apetite e sentia dor de garganta. Pústulas de varíola começaram a se formar em seu corpo. Mas, felizmente, em 10 dias, ela estava totalmente recuperada. Em 1º de novembro, Catarina estava de volta a São Petersburgo e recebeu os parabéns de sua corte. Dimsdale usou o material que obteve da própria imperatriz e do príncipe para as próximas aplicações. Assim, os russos perderam o medo de que algo ruim poderia acontecer a eles, já que haviam sido vacinados com os fluidos do corpo da imperatriz. Se a imperatriz fez isso, quem não faria? A coragem de Dimsdale foi recompensada. Ao retornar à Inglaterra, ele era tão rico que abriu uma clínica de vacinação contra a varíola e um banco. Atualmente estamos enfrentando um problema bem semelhante ao ocorrido no século XVIII. A ciência entrou em uma encruzilhada, em que a escolha errada pode causar milhões de mortes. Cientistas sérios se dividem quanto à vacinação contra o coronavírus. Alguns médicos afirmam que o mínimo de estudos e testes de uma vacina é de 3 anos, e usar um remédio experimental em larga escala seria imprudente, como foi o caso da talidomida no Brasil. Outros médicos afirmam que a vacina é segura, pois usa os mesmos métodos de vacinas já testadas. E a burocracia poderia causar milhares de mortes desnecessárias, além de prejuízo econômico e desemprego. Ambas as teorias são científicas, coerentes e defendidas por pessoas sérias e bem intencionadas, o que deixa o debate ainda mais acirrado. Na sua opinião, quem está certo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.